Olá, a TV Estadão e o Broadcast Político conversam hoje com o cientista político Rodrigo Prando, do Mackenzie. Ao meu lado, o repórter Gabriel Weiner, do Broadcast Político. Oi lá, professor, obrigado pela entrevista. Um prazer, Paulo. Gabriel. Para começar a nossa conversa, professor, nós gostaríamos de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal ontem de anular uma condenação da Lava Jato sobre o Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. A questão é, como que o senhor vê o simbolismo dessa anulação? Né? A leitura a ser feita é que há um sinal evidente, há um recado dado. Me parece que a Operação Lava Jato, em toda a sua trajetória, e aí vale ressaltar, uma trajetória de êxitos, né? Porque a Lava Jato conseguiu expor as entranhas de uma relação de corrupção entre os agentes públicos e entidades privadas como nunca visto, e levou a condenação e, consequentemente, a prisão figuras que estavam no topo da pirâmide social brasileira, empresários bilionários e figuras como até mesmo o ex-presidente Lula. Né? Então, e mais do que isso, não só condenou, como trouxe também muito dinheiro recuperado, que havia sido desviado, né, pela corrupção. Agora, me parece que ela está no seu momento mais complicado, e esse momento complicado não é ocioso afirmar que diz respeito, inclusive, ao que foi divulgado pelo The Intercept, não é? E que fragilizou hoje o ministro Moro, mas à época o juiz Sérgio Moro. Então eu penso que simbolicamente é um recado que é dado que mostra como a Suprema Corte está no seu humor neste estado atual para entender a Operação Lava Jato. Seria mais um revés da Lava Jato, professor, essa reversão? Porque ontem à noite também a procuradora da Força Tarefa, Jerusa Viecili, ela acabou pedindo desculpas no Twitter, né, em função dos comentários irônicos que ela havia feito sobre a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Pois é, e aí o pedido de desculpa acaba por corroborar a tese de que as mensagens são verídicas, né, foram trocadas, sem dúvida nenhuma. Então perceba, né, para dizer, durante um bom tempo, tudo aquilo que eu escrevi sobre a relação do ex-presidente Lula e a Lava Jato, eu dizia: Lula tenta politizar algo que é técnico e jurídico, e neste caso não adianta, porque se o Lula é um craque do palanque da oratória, no tribunal quem dá a palavra é o juiz e a acusação, e depois tem o rito da defesa. Então eu sempre insisti nisso, mas aí a gente sabe agora, isso não se sabia naquele momento, né? A gente sabe agora que houve também politização durante o processo técnico e jurídico. Isso me parece que ficou evidente. Agora, óbvio, vai ter quem defenda que é assim mesmo, porque o nosso sistema é inquisitorial, diferente de outros, né? Enfim. Mas, de qualquer maneira, é sim um revés, porque ao pedir desculpas, e convenhamos, né? Eu acho que a morte, o luto, não deve ser ironizado e comemorado de ninguém, né? Como, por exemplo, sair de um helicóptero fazendo um sinal de vitória. Mas como fez o Witzel, né? Mas eu estava comemorando a vida dos reféns. Ótimo, então dê um abraço apertado em cada refém, mas não comemore a morte de alguém, nem do bandido. Não se comemora a morte. Então, assim, essa ironia é um revés e fato. É um segundo elemento que em poucos dias começa a mostrar uma certa fragilidade. Agora, não dá para saber o prognóstico, se vai ou não continuar. Vai continuar lá, mas como? Talvez seja um momento de um freio de arrumação para tentar melhorar as relações ali. Professor, ainda nesse sentido, alguns dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm ficado um pouco incomodados com a interferência dele na autonomia de algumas instituições. Sim. Receita Federal, Polícia Federal, o próprio COAF, e desautorizando de alguma maneira o ministro Sérgio Moro, né? O combate à corrupção foi uma das grandes bandeiras do presidente Jair Bolsonaro na campanha. Isso, Paulo. Agora, após 8 meses de governo, o senhor vê isso se materializando? Opa, veja só, o ministro Moro, ele tem... eu até escrevi um texto dizendo que ele tem passado de super a micro-ministro, né? Porque tinha carta branca e logo nas primeiras movimentações o presidente o tolheu, não é? No convite a uma suplente de uma comissão, né? uma cientista social bastante conhecida, né? Ele não permitiu, então ele foi mostrando, né, que a autoridade, a caneta é sempre dele, presidente Jair Bolsonaro. O presidente fez uma campanha assentada em dois pilares principais: o liberalismo, simbolizado pelo Paulo Guedes, e o combate à corrupção e o fortalecimento da Lava Jato, simbolizado pelo, naquele momento, juiz e hoje ministro Sérgio Moro. Na economia as coisas vão se encaminhando, mas o Moro
tem sido desautorizado constantemente. E tem um elemento, né? Quer dizer, o Moro, quando colocou a apreciação da sociedade e dos agentes políticos no seu pacote anticrime, ele disse: estamos aqui com um plano real da segurança pública. Ou seja, para quem se lembra, o plano real foi pensado e arquitetado por Fernando Henrique Cardoso, que na ocasião era ministro de Itamar, e isso levou à presidência da República. Então, provavelmente, o presidente Bolsonaro, no tabuleiro, no xadrez da política, pensa que sim, Moro é alguém que pode lhe fazer sombra, pode lhe confrontar em 2022. Então, aí você tem que entender se Moro, na condição atual de ministro, tem sido resiliente ou se ele tem sido subserviente, e isso vai ficar na sua biografia, certamente. Diante desse contexto, evidentemente que a Lava Jato se enfraquece muito a partir do início dos vazamentos em junho, né? Mas o senhor falou agora que logo no início do mandato do presidente Bolsonaro, a gente percebe que começa a haver ali uma certa dificuldade na relação entre os dois. Isso também tem a ver com o enfraquecimento da Lava Jato, esse antagonismo, de certa forma, entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro? Eu penso que sim. Eu acho que isso tudo tem que ser analisado no conjunto do que está acontecendo. Então, os fatos mostram que se Bolsonaro era entendido como alguém que podia falar o que queria, e ele tem falado, mas que teria, pelo menos na economia e na justiça, 2 ministros que pudessem dar suporte e servirem de freio, então a coisa começou a inverter e hoje o Moro se apequenou e o Bolsonaro se engrandeceu, porque ele é o próprio presidente da República. Então ele faz questão de mostrar, até por conta da sua trajetória no grupamento militar, né, entre os militares, da hierarquia. Então veja, o Moro hoje ele está assim enfraquecido. E aí a questão do Paulo, assim, os próprios bolsonaristas começam a se inquietar, e eu vi esse movimento nas redes também dizendo o seguinte: olha, se o presidente, ao fazer intervenção, mexer no COAF, mexer na Polícia Federal, realmente for enfraquecer a Lava Jato, essas pessoas que foram bolsonaristas de primeira hora podem abandonar o barco. Agora, o Moro está ali. E veja só, existe um desejo enorme de que realmente o Moro saia do governo, e quem vai colocar um tapete vermelho enorme para a entrada do Moro em outro governo é o Dória aqui em São Paulo. Professor, isso aí já pensando naturalmente em 2022, certo, né? Falando de outra figura que também está ganhando muita projeção, o presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, cada vez mais com uma agenda nacional, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as movimentações do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia começou eu acho que a ter um destaque e a surpreender positivamente bem antes do governo Bolsonaro. Vamos lembrar que no momento do enfraquecimento do Michel Temer, né, nos áudios, né, que foram divulgados na conversa lá com a JBS, recebi alguém de madrugada, né, que entra pela garagem, pelos porões do poder, por assim dizer, ali ele já ficou numa condição muito difícil. E Rodrigo Maia não fez nenhum movimento que fosse considerado algo que pudesse tomar o poder, que tirasse a legitimidade do então presidente Temer. Então ali ele começou a se destacar. E depois, o que aconteceu? O Bolsonaro, ele tem uma estratégia muito clara de governo. A estratégia do Bolsonaro é um governo por confrontos. Ele precisa constantemente manter as relações institucionais, políticas e até mesmo com a sociedade tensionadas, não é? E para isso é um governo que elege inimigos. Elegeu a mídia, os jornalistas, os estudantes, a sociologia, a filosofia, aí a velha política. E quando ele fala a velha política, eles colocam ele como representante da nova política, límpida, asséptica, e todo o restante imbuído de corrupção, do toma lá da cá. E aí o que acontece? Os bolsonaristas e o próprio presidente vão entender na figura de Rodrigo Maia este representante da velha política, aliado ao centrão. Só que aí começam a bater no Rodrigo Maia, e qual é a resposta do Rodrigo Maia? Tomar para si a agenda da reforma da Previdência, que eu garanto aí, todos os especialistas dizem isso, a reforma deve ser aprovada, né? Foi entregue ontem no Senado pelo senador Tasso lá, aprovando, enfim, dando um parecer favorável como veio da Câmara, mas esta reforma ela será aprovada com e a despeito do presidente, que não lutou por ela. Então quem saiu engrandecido foi obviamente Rodrigo Maia, que articulou e permitiu que ela avançasse, ainda que tenha sofrido ataques virtuais
e ataques reais nas ruas com faixa, sendo chamado de chileno traidor. Quer dizer, então tudo isso poderia ter feito dele se fechar, porque qual o poder? Se o presidente é dono da caneta para verba, Rodrigo Maia é dono da caneta que coloca a agenda. É ele que decide a ordem do que vai ao nosso... Ele não fez isso. Né? Ele assumiu, então ele sai sem dúvida nenhuma com uma agenda articulada nacionalmente e um nome muito forte. Vale ressaltar, também mirando 2022, uma possível fusão do partido dele com o PSDB. E aí, diante dessa fusão, então a minha pergunta até o senhor dizer isso era se o senhor achava que Rodrigo Maia tinha cacife ou então estava construindo esse capital político para se lançar em 2022. Diante de uma fusão do Democratas com o PSDB, a gente teria então um embate eventual entre o Rodrigo Maia e o governador João Dória para ver quem sairia candidato à presidência? Bom, sem dúvida nenhuma. Ali é o seguinte, né? Se em potencial, o presidente da Câmara dos Deputados e o governador de São Paulo são nomes cotados e presidenciáveis, não é? Agora, se existe um acordo ali já avançando a respeito de uma fusão e também com outro partido, né, PDS, salvo o melhor juízo, não é isso? Quer dizer, uma trinca de partidos, a grande questão é assim, como enfrentar? Porque veja, enfrentar quem? Bolsonaro. Se não mudar alguns elementos do cenário, parece que se Bolsonaro estabilizar em 30%, há uma tendência de que Bolsonaro em 2022 já esteja no segundo turno. Sim. A pergunta é, quem estará com ele para disputar? Então, se vai ter uma tensão entre Maia e o Dória, acho que não. Eu acho que eles estão articulando pelo seguinte, nós temos que tentar a vitória. Para isso, nós dependemos de tentar trazer forças do centro democrático, né? Enfim, da centro-direita, até mesmo centro-esquerda, dialogar para tentar, porque a depender de quem for com Bolsonaro para o segundo turno, a reeleição pode estar no colo dele já garantido tranquilamente. Professor, para a gente ir finalizando um pouco a nossa conversa, nos últimos dias o Brasil se viu em meio a uma crise internacional de grandes proporções, no centro do debate de maneira bastante negativa sobre a Amazônia. Sim. A retórica do presidente Jair Bolsonaro foi um pouco incendiária, né, nesse contexto todo. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o estrago está feito, né? As capas de jornais do mundo inteiro mostraram o problema. Adjetivaram o Bolsonaro, né, como idiota algumas vezes. Sim, e jornais importantíssimos do mundo todo, o Brasil de fato foi destaque muito negativo. Sim. Agora que o estrago está feito, a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte, o que deveria ser feito para tentar reverter um pouco? Nós teríamos duas possibilidades, né? Uma delas é que o presidente começasse a se comportar de acordo com a liturgia do cargo e tivesse freios morais, éticos antes de falar qualquer coisa, né? Enfim, assumisse, né? Quer dizer, o comportamento de Bolsonaro de sempre falar o que pensa, ele é interessante na política eleitoral, porque ele foi entendido pelo eleitor como alguém muito sincero, Sim. espontâneo, ou seja, foi um ponto muito positivo para o Bolsonaro. Agora, na condição da presidência da República, ele não está mais representando o candidato de um partido, mas um Estado-nação, o Brasil. Então o estrago foi feito, uma das coisas seria que ele pudesse diminuir a intensidade daquilo que fala e tentar construir mais pontes do que muro. Agora, ele não parece, né? Como eu disse, o estilo dele é confrontador. Então ele elege inimigos, esses inimigos são internos e externos, são reais ou imaginários, mas é uma tática, inclusive eleitoral, mirando 2022 e manter aquilo que eu tenho chamado de chama do bolsonarismo, então este fogo aceso, né, não com trocadilho nenhum em relação à Amazônia, mas isso é a outra questão, é um trabalho feito pela diplomacia. Agora o Bolsonaro começa a dar sinais de que a imagem do Brasil está ruim porque ainda existem pessoas nas embaixadas que são de esquerda, então ele quer trocar. É mais ou menos a ideia de que quando a notícia é ruim você mata o carteiro. Na verdade, a origem de praticamente todas as crises está na própria retórica do presidente e no comportamento. Veja, e isso vem desde o começo, né? O governo tem sido uma fábrica de crise, então ele cria a crise, ele sai balando ela, depois pega na mão e sai caminhando, e aí não quer que a criança corra. Então, assim, é muito complicado. Ele deveria pausar o comportamento e aí a diplomacia fazer o seu papel. Agora, os especialistas em diplomacia afirmam quase que peremptoriamente de que é o pior momento da imagem do Brasil no exterior nas últimas décadas. Essa chama bolsonarista que o senhor falou que tem um viés eleitoral, nitidamente eleitoral, ela funciona para aquela base de apoiadores de primeira hora, mas a gente vem vendo as pesquisas que a popularidade do presidente vem caindo, a rejeição vem subindo,
Então, até que ponto isso de fato funciona como estratégia eleitoral? Mas a rejeição dele também era altíssima no momento da eleição. A eleição de 2018 foi uma eleição atípica. Foi uma eleição de um candidato anti-100, anti-Lula, anti-esquerda, anti-PT, anti-sistema e anti-política. A gente sabe que anti-sistema e anti-política ele nunca foi. Os outros 3 primeiros sim. E um candidato sem dinheiro, sem partido, sem estrutura e sem tempo de TV. E ele ganhou com uma rejeição. Então, no fundo, a eleição de 2018 já teve no primeiro turno um embate de rejeição entre a alta rejeição dele, mas a mais alta rejeição do Haddad e do PT. Então, assim, a grande questão não é a mesma, é este apoio de cerca de 30%. Então, você tem toda a razão de que ele mantém este núcleo, né? O diretor, o Paulino, diretor do Datafolha, acho que é isso, né? Datafolha ou não? O Paulino disse o seguinte, que nesses 30%, 15% são realmente o núcleo duro do bolsonarismo. 15 ou 30% ganha a eleição? Não ganha. No primeiro turno não ganha, mas pode levar para o segundo turno. E aí a questão é assim, quem estará com ele no segundo turno e qual vai ser a rejeição desta figura? Isso ainda está em aberto. Então, assim, ele tem, agora você pode falar, olha, esta tática, esta estratégia dele, que é também eleitoral, ela pode dar errado, ela pode, mas ela também pode dar certo. Então porque no fundo, até esse momento, com tudo que está acontecendo, ele tem mantido esses 30% de apoio. Então está em aberto, porque centro democrático e tudo mais se afasta. Mas, por exemplo, hoje quem está melindrado com o que fala o Bolsonaro, os intelectuais, jornalistas, acadêmicos, ou não votaram nele. Isso nós falamos outro dia, né? Os que votaram nele, acho que é isso mesmo e tem que continuar. Então o cenário está aberto, mas ele constrói um caminho. Ele já deixou claro, ou pelo menos não diretamente, que ele gostaria de ser o Lula da direita, porque durante muito tempo, na figura do Lula, o PT teve uns 30% de apoio quase que constante em muitas eleições. Lembra, o PT nunca ganhou no primeiro turno. O PT perdeu no primeiro turno, perdeu para o Fernando Henrique 2 vezes, mas ganhar do Collor, o Lula ganhando, a Dilma ganhando, né, 4 vezes, os dois, sempre no segundo turno. Deixa eu fazer uma última pergunta, prometo que o nosso tempo está estourando, mas diante desse cenário então, no qual Bolsonaro não se elege de primeiro turno, penso que não, mas é muito provável que vá para um segundo turno, o senhor consegue enxergar, para além do PT, alguma candidatura de esquerda ou de centro-esquerda com potencial para ir para o segundo turno e eventualmente ganhar do presidente Bolsonaro? O que tá, 2 nomes são sempre pensados para o cenário de 2022, que teriam muito mais similaridades e que, se lançarem juntos, mais divide do que somam, que é o próprio Dória e também a figura do Luciano Huck. O Luciano Huck, já na eleição de 2018, as pesquisas mostravam que ele era um dos poucos que tinha potencial de tirar voto onde o Lula tinha uma fidelidade maior, né, numa classe de eleitores que o Lula tinha uma condição maior. Agora, a questão é a seguinte, nós estamos falando tudo isso mas e se melhorar a economia, diminuir o desemprego e as pessoas sentirem o poder de compra melhorando tudo mais, aí não vai ter discurso, não vai ter centro-esquerda e tudo mais que vai conseguir fazer frente ao presidente Bolsonaro, porque as pessoas vão relevar este perfil dele confrontador e muitas vezes até grosseiro, porque ele vai estar entregando um bom resultado na economia. E se isso acontecer, então está tudo muito aberto, né? Vocês que cobrem política sabem que daqui a pouco tudo pode ter mudado, né? Professor Rodrigo Prando, obrigado pela entrevista. Eu agradeço. A você que nos assiste, obrigado pela audiência. Para acompanhar conteúdos como esse, acesse o portal do Estadão ou assine o Broadcast Político. Até a próxima.